Olá, você está no canal Mostarda. Vem cá, você já teve medo de alguma coisa? Já parou para pensar nas coisas que você tem medo, nas coisas que te causam medo? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura. Será que ela realmente tem medo da altura? Se você parar para pensar, o que leva alguém a ter medo de altura não é a altitude em que a pessoa se encontra, mas sim a consequência caso ela caia. Já parou para pensar também numa pessoa que tem medo de cobra? Será que ela tem medo realmente da cobra? Se fosse assim, muitos ao ver uma cobra na televisão sairiam correndo. Na verdade, o que faz com que a pessoa tenha medo da cobra é a dor que ela vai sentir caso a cobra lhe morda, ou se ela pode vir a morrer também devido à mordida da cobra. Se nós formos analisar muitas das coisas, ou todas elas, que nos causam medo, na verdade, são coisas relacionadas à morte. É isso mesmo. É difícil um ser humano que não tenha medo da morte. É difícil alguém que consiga lidar com esse sentimento de angústia, de dor. Tanto alguém que tenha medo de morrer, ou alguém quando pensa que um ente querido ou um parente está prestes a morrer, algum familiar. É muito difícil lidar com esse sentimento. Realmente, o ser humano não foi feito para a morte. A morte é uma das coisas que nós jamais vamos conseguir entender e compreender porque nós morremos. E o que a Bíblia fala então sobre a morte? Como nós podemos analisar, a morte é a consequência do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou, mas não os criou para que morressem. Mas Deus deixou então a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para Adão e Eva de que se eles tocassem naquele fruto ou comessem dele, certamente eles morreriam. Daí então, Satanás, que havia se rebelado contra Deus lá no céu, se apoderou de uma cobra e foi até aquela árvore. A Eva, certo dia, andando sobre o jardim do Éden, se aproximou daquela árvore e estava aquela cobra a qual Satanás havia apoderado. E ela disse então para aquela mulher: está vendo esse fruto? Deus disse de que certamente você morreria. Mas veja, eu não morri. Deus não quer que você saiba de que se você comer esse fruto, você será semelhante a Ele, conhecedora do bem e do mal. Eva então ouviu essas palavras, achou aquele fruto prazeroso. Então ela resolveu tocar, e não somente tocar, mas comer daquele fruto. Deu também a Adão, e ambos tocaram e desobedeceram a Deus. Agora eu pergunto a vocês, Adão e Eva morreram? Sim, morreram. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 5, que Adão morreu com aproximadamente 924 anos. Naquela história, Deus tinha razão. Ele havia alertado de que o homem morreria se tocasse naquele fruto. Por isso que nós não conseguimos lidar com esse sentimento, por isso que nós não conseguimos lidar com a morte, porque o ser humano não foi feito para morrer. Daí então Deus teve que mandar o seu único filho para que morresse por cada um de nós, para que um dia nós pudéssemos então ter de volta a vida a qual Deus havia dado para Adão e Eva lá no Éden. Uma vida a qual nós não podemos imaginar, que ouvido algum jamais ouviu, ou olho algum jamais viu, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas para você que tem medo de alguma coisa, para você que tem medo da morte, para você que perdeu um ente querido, ou você que não tem perspectiva na vida em relação a nada, tem uma passagem que eu quero ler para você, que está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15, dizendo assim: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que eu quero dizer para você, meu querido amigo que está vendo o vídeo nesse momento, é de que se você confiar nesse sacrifício que Jesus Cristo fez, você vai ser alguém que, se vier a morrer nesse mundo,
quando Jesus Cristo voltar, você há de ressuscitar. Ou você também pode ter o privilégio de nem passar pela morte, aguardar Jesus Cristo voltar vivo. Essas palavras que eu vos digo são verdadeiras e fiéis, porque aquele a qual instruiu Paulo a escrever esse livro é o mesmo em que por diversas vezes se encontrou com a morte. E todas as vezes que ele se encontrou com a morte, ele prevaleceu. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, ressurgiram, tiveram ainda mais algum tempo de vida, e até mesmo o próprio Jesus Cristo morreu e ele mesmo ressuscitou. Jesus é o único ser do universo que pode dar a vida e tirar ela também. Ele é o único que tem esse direito. E o que eu quero dizer para você é que nesse momento ele está disposto a te dar vida e vida em abundância, porque foi essa a promessa que ele fez. Pense nisso mais uma vez e que Deus possa abençoar a sua vida.